Bom dia, eu sou a professora Margaret e nós vamos falar um pouco de choque frontal entre corpos não fixos. Aula 9 e 10 do setor A da apostila do segundo ano. Nós observamos que alguns corpos, quando submetidos a forças, eles podem deformar, né? Observe aqui em cima de mim a jogadora de tênis, né? A raquete dela bate na bola e arremessa a bola, dá um impulso na bola para aumentar a sua quantidade de movimento. Então, temos ali um choque entre a raquete e a bola. Lembra que nós vimos que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, né? O impulso é igual à força vezes o tempo que essa força atua sobre o corpo. Vamos imaginar a deformação de uma pequena bola de golfe, né? Como aqui abaixo de mim. Então, eu tenho aqui uma bola de golfe que está vindo, né, em alta velocidade e colide contra uma parede, né, contra um obstáculo fixo. Observem que essa bola se deforma. Ela alcança a deformação máxima e depois ela volta para o seu estado ou para a sua forma original. Essa capacidade do corpo de voltar à sua forma original, nós chamamos de restituição. Dependendo do valor do coeficiente de restituição, que nós vamos chamar de E, a colisão entre os corpos ela pode ser classificada como perfeitamente elástica, inelástica ou parcialmente elástica. Vamos analisar o gráfico aqui do lado da velocidade versus o tempo. Então, vamos imaginar uma colisão frontal entre dois corpos em movimento, portanto, os dois possuem velocidade, corpo A com velocidade VA e o corpo B com velocidade VB. Então, vemos aqui no início do movimento, nós temos aí no gráfico apontado, então, a velocidade VA, que é a velocidade inicial do corpo A, e a velocidade VB, que é a velocidade inicial do corpo B. Imaginando que os dois estão se movendo ao longo da mesma reta, portanto, na mesma direção, e temos ali uma velocidade de aproximação, representada pelo vetor vermelho. Então, os dois corpos estão começando a se aproximar ali, ambos com a mesma velocidade. No tempo TI, nós vamos determinar como tempo inicial, né? Os dois corpos, eles se chocam e começa a deformação. Então, observem que a velocidade deles vai diminuindo até chegar a um ponto em que houve a deformação máxima e, então, o corpo volta gradativamente à sua forma original. E depois da restituição, no tempo TF, né, no tempo final, os dois corpos adquirem aí novas velocidades, né, velocidade VA' e VB', tendo ali uma velocidade agora de afastamento, representado por esse novo vetor vermelho. Então, dependendo do caso, se as velocidades finais, né, forem iguais às velocidades iniciais, ou seja, o vetor velocidade de aproximação vai ser igual ao vetor velocidade de afastamento, quer dizer que nenhuma energia cinética foi perdida, né? Preservou ali a energia cinética além da quantidade de movimento. Então, nós temos ali uma restituição total quando isso ocorre. No caso, eu tenho que E é igual a 1, ou seja, o coeficiente de restituição é igual a 1 e a colisão é perfeitamente elástica.
No caso do gráfico, nós perdemos um pouco de energia. As velocidades elas diminuíram. O vetor velocidade de afastamento ele é um pouco menor do que o vetor velocidade de aproximação. Isso significa que o coeficiente de restituição é menor que 1. Ele está entre 1 e 0. Caso os dois corpos tivessem parado, né? Caso a deformação fosse total, não haveria nenhuma restituição. E os dois corpos, então, continuariam seu movimento, porém grudados. Né? E nesse caso, nós teríamos aí uma colisão inelástica. Tá? Os dois corpos, eles se deformaram e permaneceram deformados e se movimentaram juntos após a colisão. Então, nesse caso, nós temos E igual a 0, caso de uma colisão inelástica. Nos três casos, tanto a colisão perfeitamente elástica, quanto a colisão inelástica e a colisão parcialmente elástica, a quantidade de movimento não se altera, no caso de sistemas isolados, em que as forças externas não estão atuando. Todas as forças que atuam no sistema é referente ao próprio sistema. E nesse caso nós temos, então, aquela equação para conservação da quantidade de movimento, que a gente já trabalhou. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. E nós sabemos que a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, então nós podemos escrever a seguinte expressão para a colisão entre esses dois corpos, corpo A e corpo B. Então, nós observem a fórmula. Quantidade de movimento antes, então, é a massa do corpo A vezes a sua velocidade, mais a massa do corpo B vezes a sua velocidade. E isso é igual à quantidade de movimento final, né, com as novas velocidades. Portanto, nós temos ali a massa do corpo A vezes a sua velocidade final, mais a massa do corpo B vezes a sua velocidade final. No livro-texto de vocês, na página 169, nós temos uma tabelinha, observem ali, do coeficiente de restituição E no final da página, abaixo desse gráfico que eu apresentei para vocês aqui nesse momento. Então, peço para vocês agora fazerem as atividades 1, 2 e 3, da página 170 até a página 171, e logo mais vocês podem acessar o vídeo com a correção dessas atividades. Espero que vocês tenham gostado. Até depois. Tchau!